Fala pessoal, Wellington Martins falando aqui. Vamos falar sobre a nossa estrutura de setup de configurações, que é muito importante. Eu vim reparando sobre alguns resultados versus rebaixamento de todo o nosso sistema. A gente sabe que quem é aluno tem acesso a essa área aqui. Se ele está usando o V12 ou o Smoke, ele tem acesso, o código da liberdade logo vai estar disponível aqui também o setup, e o que é bem bacana. A pessoa que está iniciando, ela não entende muito, ela quer evitar um pouco, né? Quer tentar pegar o bonde andando, basicamente. Então ela tem acesso a essa área de setups que a gente disponibilizou, que eu acredito que é o divisor de águas de muitas pessoas que estão começando. Mesmo sabendo que a gente tem a ferramenta que ajuda, né, nesse processo de a pessoa que quer fazer um trade manual para a pessoa que entra com o sistema automático, já facilita muita coisa, você não tem noção quanto isso ajuda. Agora, a questão do setup ajuda mais ainda para você que percebe que o resultado talvez não tá legal, ou às vezes pode melhorar, ou às vezes pode diminuir um pouco o risco. Então aqui dentro dessa área a gente consegue filtrar, e aqui temos o setup de todos os alunos que estão utilizando, e a gente vai poder analisar, ver o que mais faz sentido. E aqui, ó, com um único clique a gente tem simplesmente o arquivo das configurações baseado num robô que a gente vai selecionar aqui, né? Então vamos entender como que a gente consegue analisar para tomar a melhor decisão. O primeiro ponto, a gente vê qual é aqui em cima a conta que a pessoa está usando. Isso é um ponto crucial, porque às vezes o cara está ganhando muito, mas está em demo. Então, ou seja, lógico que ele vai colocar para torar, lógico que ele vai colocar uma estratégia meio louca, porque não tem emoção, né? Você operar na conta demo é mais para você tentar entender, você que tá às vezes querendo operar manual, mas agora o cara que quer entrar pro campo de batalha para fazer grana, não faz sentido você ficar um tempão na conta demo, mas não me sinto confiante. Você nunca vai se sentir confiante enquanto você não for para a conta real, porque mesmo que você se sinta confiante quando você for para a conta real, é outra adrenalina, é outra emoção. Então isso vai fazer a grande diferença, é você filtrar aqui logo de cara em conta real. Depois a gente passa pro próximo passo, que é o período. Então o período vamos deixar 7 dias por enquanto, e depois a gente pode ir aumentando. Aqui também a gente tem o robô que eu quero fazer esse filtro. Então, se você tem um V12 no momento, você faz do V12, você tem o do Smoke, faz do Smoke. Lembrando que não dá para você baixar uma configuração do Smoke e utilizar no V12. Não faz sentido, porque são funcionalidades totalmente distintas. Então, vou deixar aqui o V12 e aqui eu coloco a versão, porque a versão faz sentido. Às vezes a pessoa tá com a versão antiga ainda, porque acredita que a versão antiga é melhor, mas a gente já explicou sobre isso em outros vídeos. Eu vou deixar a versão atual, eu estou gravando esse vídeo, que é a versão 3.0. Aqui a gente tem a plataforma, se a gente quer MT4, MT5, isso não influencia muito, independente da plataforma, o setup e as configurações vão ser as mesmas. E aqui que eu acredito que ajuda bastante também, é para você saber, é lógico que você vai ver aqui do lado o ativo. Eu, por padrão, não vou colocar nenhum, porque a gente quer fazer uma análise, mas depois você pode também, caso você queira. Mas aqui a gente consegue ver com clareza o S30, a gente teve dentro de 7 dias 66 trades, né? Ou seja, o robô fez. Aqui a gente tem o win ratio, que é a porcentagem de vitórias que a gente tem. E é lógico que cada configuração vai ter a sua porcentagem. A gente tem aqui também o rebaixamento, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes, versus o lucro. Aqui a gente tem também o lucro. Aqui a gente tem o Profactor. Temos também o tamanho médio da conta. Esse tamanho médio da conta, é importante a gente entender que esse setup só tem um aluno. Por que o tamanho médio? Porque vai ter outros alunos, às vezes, utilizando o mesmo setup. Então ele faz esse acúmulo. Então vamos supor aqui na lateral, a gente tem quantidade de 2 alunos utilizando o mesmo setup, as mesmas configurações. E as configurações precisam ser mesmo, né? Tipo assim, ser as mesmas, exatamente iguais. Se tiver alguma coisa diferente, já não é o mesmo setup. Então aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem um total de 2 alunos e tem um tamanho médio da conta de $2.900. E é lógico que um pode ter $1.900, o outro pode ter, tipo, sei lá, $2.500, o outro pode ter 400, por isso que é uma conta média, né? É só pra gente ter uma noção de quantidade de pessoas e o tamanho da conta juntando todas essas pessoas que tem aqui na configuração. Aqui a gente sabe que é somente uma pessoa. Então a gente vê aqui, que é um ponto para mim muito importante, o rebaixamento versus o lucro. Então ele tá com um rebaixamento aqui de 46% e um lucro de 87%. Você vê que a taxa de vitória dele, pô, tá muito interessante, porque ele tá com 66% de trade e o Profactor dele aqui tá 2%.
2,97. Então, cara, assim, acredito que tá bem bacana. O win ratio tá 72%. Então, ou seja, você vê que a probabilidade de acerto muito alta, né, que a gente tá falando do mercado de risco. A gente tem também aqui, ó, 81%, porque esse aqui, ó, a gente tá no USD-JPY, esse foi o S30. USD-IN, 22 trades, lembrando que essa quantidade tá sendo dentro desses 7 dias, por enquanto, que a gente colocou. A taxa de vitória aqui, ó, basicamente 80%, 81%. O rebaixamento tá muito superior e o lucro tá bem inferior a esse aqui, né, comparado a esse. Porque a gente aqui tem uma taxa de vitória menor, um rebaixamento menor, o lucro maior. E a gente tá vendo aqui, ó, o Profactor dele tá 10,14, ou seja, tá, lógico que tá legal, mas a gente tá vendo aqui, ó, que a conta dele é muito pequena. Se é a conta dele não sacou, que ele tá fazendo vidinha, alguma coisa, algo do tipo. Até porque o rebaixamento, ele vai estar muito relacionado à conta. Então imagina que eu tenho uma conta aqui de $10, de $20, e pô, o lote mínimo do mercado é 0,01, então não tem muito pra onde fugir. Então lógico que o rebaixamento dele vai ficar muito gigantesco. Qualquer lotezinho mínimo vai expor a conta e vai ficar com esse rebaixamento, que a gente não tem capital para poder entrar na brincadeira direito. E a gente tem aqui o Shao, danadinho do Shao, 31 operação, 96% a taxa de vitória, 55% de rebaixamento, 55% de lucro. Então você vê que tá meio que paralelo esse lucro versus o rebaixamento. A conta dele é de $2.991, no caso são duas pessoas, e aquilo, né? Pode acontecer, ponto importante, por um ter às vezes um capital menor, tá acarretando às vezes esse rebaixamento maior. E às vezes por o cara que tem uma conta maior, ele tá indo bem, só que a pessoa que pegou o setup dele colocou um capital bem inferior e por isso que tá ficando bem mais exposto. Eu não sei, tá? Mas é só pra gente ter essa ideia. E assim a gente também tem outras configurações aqui, ó. Essa aqui, o Bitcoin movimenta muito. Geralmente a maioria das corretoras deixa você operar sábado e domingo. Então, ó, 892 trades, 66% de taxa de vitória, rebaixamentos não tem, não sei o motivo. Lucro, 49, né, praticamente 50%. Enfim, tá com a conta aqui de 3.294. Vamos ver se a gente consegue ver algo dentro da realidade, que lembrando, quanto mais a gente vai descendo, geralmente, né, mais a gente vai tendo um rebaixamento menor. Depende do que o cara tá fazendo também. Ó, a gente tem aqui uma taxa de vitória de 93%, ou seja, uma taxa gigantesca, 30 operações, 30% de rebaixamento e 18% de lucro. A gente tem aqui, ó, GBP-USD, 17% de rebaixamento. A gente tem aqui, ó, 26%, ou seja, é meio que paralelo, fica muito pouco. Vamos ver se a gente acha algo melhor. Aqui a gente tem um rebaixamento de 20% e um lucro de 40% nos últimos 7 dias. Vamos ver os últimos 30 dias. Ele tá com 32 de rebaixamento nos últimos 30 dias. Fez 44 trades. Taxa de vitória de 81%. E o lucro tá 63%. Tá? Ou seja, fez 63%. Tá com a continha aqui de $153. Você vê que o rebaixamento dele não tá alto. O tamanho da conta dele. É uma conta pequena. $53, só tem uma pessoa. A gente tem aqui também, ó, 33% no Bitcoin. 67% de lucro nos últimos 30 dias. Ele tem uma conta de 4.929. Tá fazendo grana. Aí, 248 trades. Vamos ver 90 dias. Vamos pegar aqui só essa primeira aqui pra gente ser breve. 65% de drawdown. 27%. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é loucura. O cara tem, nos últimos 90 dias, 49 trades. 77% taxa de vitória. O rebaixamento de 27%. Vamos botar aí 28%. Olha o lucro, cara. Olha esse lucro aqui, 709% de lucro. É gigante. Olha esse aqui, ó, 50% de rebaixamento, 290. Cara, não é um rebaixamento alto, porque olha o lucro que tá tendo. É lógico que é um rebaixamento porque você tá falando da sua conta. Mas se você for medir isso como resultado, é algo para você se alavancar rápido. É aquele cara que quer mudança de realidade, mas tem que estar disposto a correr esse risco. É que eu explico. Então, assim, aqui a gente vai ter várias configurações, cada um com as suas. É importante a gente fazer essa análisezinha aqui, básica. Não tem algo muito complexo, até porque tá bem nítido a gente entender. E pronto. Se eu quiser, basta que eu clique aqui e eu já tenho o setup. E esse setup você simplesmente coloca dentro do robô. Quando você instala o robô, você coloca dentro do robô esse arquivo. Ah, eu quero ver desse aqui. Então vou simplesmente baixar esse arquivo, ou seja, são configurações já prontas. O robô ele já vem por padrão configurado, tanto o V12, o Smoke, o código. Mas é lógico que a gente pode ajustar igual esses alunos, né? Cada um ajustou da sua forma, porque acredita que é melhor, outros acreditam que pode diminuir o risco, outro acredita que pode aumentar, outro acredita que vai ficar melhor do jeito que ele configura. E não
não tem nada de errado, a ferramenta é ajustar. E aí, se você quiser experimentar, você consegue também através desse setup, essa área de setup aqui que é magnífica. Muitas pessoas já estão explorando, a gente tem bastante sessões aqui pra gente poder explorar. E aí é lógico que não é só você olhar o lucro, conforme eu falei, você vê também o rebaixamento. E também não adianta olhar o rebaixamento e ter um rebaixamento bem pequeno e não ter lucro praticamente nenhum, que não vai fazer sentido. Você tá no mercado só se protegendo, onde você não vai ter resultado, beleza? Então deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, se foi legal, se te ajudou. O intuito é trazer informações, o intuito é trazer conhecimento aqui sobre o modelo de negócio que pode facilitar, né? Pode ser mais ágil quando você entra, sem falsas promessas, sem querer que você se frustre, sim que você tenha uma boa experiência, beleza? Comenta aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha para ajudar aqui no canal e ativa o sininho, assim você, toda vez que a gente posta um novo vídeo, você recebe nossas notificações. Forte abraço!